Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Hoje a gente vai falar de uma paixão nacional. Não é a paixão nacional aqui da Austrália ainda, mas a gente lá no Brasil é conhecido, né, por conta dessa paixão. Tô mentindo, Vini? É isso aí, hoje a gente vai falar sobre o nosso esporte, né? A nossa marca aqui, né? Quando você vem para a Austrália e fala que é brasileiro, o cara já fala, pô, e aí, você joga futebol? Mas como eu não jogo, e eu acho que o Thiago também não joga tão bem assim, então a gente Também não é chamou meu aqui caso. o Fernando para explicar um pouco melhor essa história do futebol aqui na Austrália, do esporte de alta performance. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e um bom dia ou boa noite, não sei, né, a todos vocês e a seus ouvintes aí. Valeu, Fernas. Para quem não conhece, o Fernando Lambert é mais conhecido como Fernas. Eu, na verdade, conheci o Fernas mais de 20 anos atrás, no Brasil ainda, mas acho que você, na sequência, já se mudou para a Austrália, ou para Nova Zelândia, ou para os Estados Unidos, eu não sei direito. Você é um cara viajado, né, Fernas? Conta aí. Eu tive, Tiagão, vou chamar de Tiagão, né? Lá em Ubatuba, eu acho, né, no Brasil, foi a primeira vez que a gente se conheceu, aí perdemos esse contato e viemos, né, se cruzar novamente na Austrália, para você ver que a gente está longe, mas está perto, né? O mundo é bem pequeno, na verdade. Mas eu tive a oportunidade, graças a Deus, assim como muitos brasileiros, né, de ir para os Estados Unidos, fazer aquele intercâmbio de inglês, né? Assim, é mais fácil, mais perto, mais barato, né? E na época, alguns anos atrás, era mais acessível também, né? Com esse lance de a gente não tinha muito internet, não tinha esses telefones celulares, né? E os Estados Unidos ficava mais fácil a comunicação com a família. E acabei indo acabei passando quase um ano lá, né? E nessa viagem tentando aprender o inglês, né? Porque brasileiro tem em todos os cantos, né? Então acabei conhecendo um pessoal lá, acabei jogando futebol lá também num time de meio que segunda divisão lá, né? Um time de mexicanos, tem muito mexicano na Califórnia. E fiquei muito amigo de um cara lá, né, que eu conheci, e ele tinha conhecidos na Austrália. E falou, vamos para a Austrália. Eu falei, cara, para a Austrália, não conhecia nada da Austrália, sabia que a Austrália era do outro lado do mundo, mas me intrigou bastante foi que a Austrália é um país perto das ilhas, né? E naquela época a gente já via fotos da Indonésia, Fiji, Tailândia, né? Esses países paradisíacos. Aí eu falei, por que não a Austrália, né? E aí acabamos pesquisando curso de inglês, curso de business, essas coisas. E a gente percebeu que a Austrália, na época, eu não sei como funciona, né, isso agora, era mais barato do que renovar o nosso curso nos Estados Unidos. Então, a gente acabou pagando um curso de business aqui na Austrália de 2 anos. E em 1999, a gente veio para cá. Pegamos o avião, foi aquela comunicação para os pais, né? Tô indo para a Austrália. Minha mãe descabelada, né? Falando, nossa, Austrália. E meu pai dando aquele apoio, falando, vai embora. Quer conhecer o mundo, pode ir. Vocês nem voltaram para o Brasil, então? Nem voltei para o Brasil. Peguei a mala, comprei a passagem e fomos embora. Viemos para cá de mala e cuia. Caramba, E aí meu. tem aquele lance, né? Você estava comparando os Estados Unidos com a Austrália, né? Assim, a primeira impressão é que os Estados Unidos é um pouco mais barato para estudar inglês, mas tem o lance
da vantagem da Austrália, que é especificamente você poder trabalhar enquanto você estuda, né? Então, isso, né, na composição de receita versus despesa, acaba mostrando que a Austrália tem uma vantagem grande, né? A ideia de vir para a Austrália dos Estados Unidos foi uma ideia que durou 4 semanas. Em 4 semanas a gente tinha a passagem na mão, o curso pago e viemos para cá. E foi isso que você falou também. Aqui o curso era mais barato, te oferecia 2 anos de visto e você tinha direito a trabalho. Então, por que não, né? E aí acabamos pesquisando um pouco mais sobre o país naquela época tal, e vimos que o clima era muito parecido, né? As praias muito parecidas, principalmente para quem conhece o sul do Brasil, tem uma semelhança fantástica aqui com o sul do Brasil, e acabamos vindo. E foi uma decisão bacana, assim. Foi uma decisão, acho que, digamos que certeira, porque desde então não voltei mais para o Brasil. Agora, ô Fernás, você veio para fazer um curso de business, e o que que isso tem a ver com futebol, cara? Porque eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol é um pouquinho mais desenvolvido, já tem a fronteira com o México, que é ali do lado. O pessoal joga bola legal. Eu lembro quando eu fiz o intercâmbio lá, ainda nos anos 80, no estado do Texas, e eles tinham um futebol razoável ali, não era tão ruim, né? Como é que é a situação do futebol aqui na Austrália e como é que você desenhou esse teu caminho para ir trabalhar de novo com futebol? Cara, eu sempre fui, né? Eu acabei jogando, não profissional, né? Mas joguei alto nível no Brasil, graças a Deus. Né? Como todo brasileiro, comecei no futsal. Acabei sendo bicampeão brasileiro, né? Pela Seleção Paulista de Futsal. E Caramba. tive algumas propostas. Na época, joguei em clubes de desenvolvimento, né? De development, que eles falam no Brasil. Mas na minha época, né? Não sei se é na época de vocês aí, ou você estudava ou você jogava, né? Tinha os clubes, muitos poucos dos clubes no Brasil tinham convênio com escolas e universidades, né? E isso é uma coisa que foi mudando, enfim. Então eu acabei vindo para cá e como eu me matriculei num curso de business e não conhecia nada sobre o futebol na Austrália, eu fiquei 2 anos longe do futebol. E sempre com aquela coceirinha, né? Aí como eu estava aqui no país, eu comecei a me informar, comecei a pesquisar, comecei a conhecer pessoas, acabei conhecendo um grupo de italianos fanáticos por futebol, que eram donos de um clube ali na Northern Beaches, em Sydney, né? E acabei me envolvendo com eles, tal. Depois de 2 anos, eu falei, não, eu preciso jogar. Comecei a jogar futsal de novo, fui chamado para a seleção estadual, né, de New South Wales de futsal, e comecei a jogar futebol. Mas como eu tinha que trabalhar durante o fim de semana, os jogos são de final de semana. E o treinamento naquela época da NPL, né, a NPL era um nível abaixo do profissional, era um treinamento de 3 vezes por semana, às vezes 4, dependendo do clube. Então eu não tinha condições de fazer isso por conta do trabalho e dos estudos. Então eu falei, não, vou continuar jogando aqui no community, né, que eles falam, e ver o que acontece. Foi aí que num churrasco, conversando com um amigo meu, sempre conversando de futebol, né, ele falou, cara, por que você não faz um curso para treinador? E foi bem essas palavras, ele falou, conversando com você, você é um cara que você sabe tudo de futebol. Você poderia passar esse tudo, né, entre aspas. É ridículo falar isso, né, mas conversando com ele, ele falou, pô, faz um curso. E foi aí que tudo começou. Falei, pô, vou fazer um curso, fiz um curso comunitário, né, que são aqueles cursos gratuitos. Ou um dos cursos você paga $50, $40, uma coisa assim para fazer. Gostei, né? E falei, cara, é interessante isso. Vamos ver se eu consigo, né, arrumar um trabalho na área e ver o que acontece.
Aí eu dei uma pesquisada assim em clubes, né? E achei a escola do AC Milan, do Milan da Itália, em Sydney. E essa escola era o head coach da escola, o dono, né? É o André Icardi, que foi um atleta do Milan, meio-campista, número 8, e inclusive marcou o Zico, marcou o Maradona, jogou contra esses caras todos. Fera, fera. Então eu falei, cara, vou entrar em contato com esse cara, na cara e na coragem, vou pedir para trabalhar de graça para ele, falar, ok, eu trabalho de graça para você durante um ano, você não precisa me pagar nada, eu só quero aprender. E, cara, deu 3 meses, eu recebi uma resposta dele falando, olha, eu tenho uma vaga aqui na minha escolinha, você quer vir? Vamos ter uma reunião e vamos ver se a gente acerta os pontos. Eu falei, ótimo, né? Aí fui, sentei com ele, conversei, ele falou, cara, pode vir 3 vezes por semana aqui na escolinha, te ensino tudo. Como você não tem experiência nenhuma, não vou te pagar, né? Foi já bem direto. Eu falei, André, você não precisa me pagar. Só de estar do seu lado, conversando com você, para mim já, né? E foi assim que tudo começou, cara. Barato. Ó, dois pontos E- interessantes, Thiago, que eu vi assim aqui na história do Fernando. Primeiro, assim, ele encontrou a sua própria voz, né? Eu acho que assim, identificou uma coisa que é uma competência, uma coisa única dele, né? E a Austrália te permite explorar qualquer qualidade que você tenha, né? Se você é um artista, um esportista, um profissional, uma área específica, permite que você vá bem nessa sua competência. Então, você encontrar essa voz, eu acho que é uma coisa importante nesse processo de imigração. E a segunda, cara, que eu acho que a gente já viu se repetir algumas vezes aqui no programa, é você se dar a oportunidade de trabalhar um tempo, eventualmente sem ser remunerado, para alcançar o seu objetivo, né? Fazer um estágio, um trabalho voluntário na área que você busca trabalhar, para você dar esse primeiro passo, ingressar no seu setor e aí dar continuidade à sua carreira. Então, acho que são duas coisas importantes que elas se transferem, né, para o ambiente, né, do Fernando, mas para qualquer outra pessoa que vem para cá, né? Verdade. é, Manda, demanda bastante coragem, né, Fernando, para você tomar essa decisão e sair do ambiente seguro para entrar numa aventura, né? eu trabalhei 14 anos aqui numa empresa, na área de marketing de uma empresa, tá? Antes de migrar para o futebol. Eu fiquei 8 anos trabalhando na empresa e no futebol. Até que chegou num ponto que eu falei, cara, não dá mais. Tive oportunidades, consegui ter oportunidades de só trabalhar com futebol e migrei pro futebol. Hoje em dia fazem 8 anos que eu só trabalho com futebol, tá? Mas eu fiquei 14 anos numa empresa. Como que eu entrei nessa empresa? Foi assim também. Eu Olha pedi aí. um estágio não remunerado. Eles estavam precisando, dei sorte também, né? Na época de uma pessoa na área de marketing, eu falei, cara, vocês não precisam me pagar nada. Trabalhava num restaurante de final de semana e 2 vezes por semana à noite para manter minhas contas. Mandei currículo para os caras, falei, olha, me formei na faculdade e tal, não sei o quê, só preciso de uma oportunidade. Eles me deram um estágio de 3 meses, não remunerado. No final do estágio de 3 meses, eles viram meu trabalho, viram meu profissionalismo, etc., me ofereceram um emprego, entendeu? Mas foi o que você falou, dando as caras, não tendo vergonha, não pedi dinheiro, não pedi nada em troca, falei, só quero mostrar o meu serviço. E aconteceu isso nessa área também de marketing e business management, né? Mas, Então, eu acho isso é algo que os estudantes que estão vindo hoje em dia, né, as pessoas que estão migrando para a Austrália, algo a se pensar também, né?
porque eu só quero fazer um link com o meu atual. Hoje, graças a Deus, né, eu sou diretor técnico, né, e trabalho mais na área de gestão de clubes, né? Eu desenvolvo toda a parte de plano de futebol e metodologia de treinamento para clubes e trabalho para a federação aqui de Queensland de futebol também, né? Tive algumas oportunidades fora, trabalhei na federação da Nova Zelândia também, trabalhei em clubes da Nova Zelândia, enfim. Hoje em dia estou aqui na Gold Coast, né? E eu acabo entrevistando muitos brasileiros que querem trabalhar na área de futebol. Só que muitos deles, na primeira entrevista, eles já perguntam quanto que eu vou pagar. Entendeu? Eles não perguntam qual a ideia, o planejamento de desenvolvimento do clube, eles não perguntam se tem a oportunidade de crescimento dentro do clube, eles não perguntam nada, eles perguntam quanto a gente vai pagar. E isso acaba que a gente dá um step back, né? Que a gente fala, pô, o cara só está pensando no dinheiro, não está pensando no desenvolvimento profissional, né? Agora que você já está um tempo aqui morando, não só na Austrália, mas Uhum. você falou Nova Zelândia também, eu queria saber como é que está o estágio de desenvolvimento do futebol, meu. O pessoal curte jogar futebol, tem bastante público, como é que é? Cara, o futebol na Austrália é um esporte que não para de crescer, né? Para os amantes de outros esportes, é uma notícia meio ruim, mas não tem como segurar o futebol. Não tem. É o esporte mais praticado no mundo e sempre vai ser, tá? Então, hoje em dia, em termos de participantes, o futebol é o esporte mais praticado na Austrália, tá? É mesmo? Já deixou para trás rugby, cricket, tudo. Ninguém segura o futebol. O que Caramba. acontece é o seguinte, a nossa profissionalização do esporte ainda não tem muitos anos. Antigamente aqui existia um campeonato meio profissional, semi-profissional, onde os clubes, você tem clubes tradicionais, por exemplo, de Sydney, como o Marconi, que é um clube italiano, né, como Sydney United, que é uma mistura de croatas, né, de Serbians, né, enfim, eram clubes ah, de, Comunidades. de comunidades, né, o que atraía muita gente aos estádios e muita gente aos jogos. Aí a Federação Australiana, né, antigamente era a FFA, hoje em dia é a FA, né, Football Australia, falou, pô, vamos profissionalizar o esporte e criou a A-League, né? Só que a A-League, se você for ver, existem, se eu não me engano, 12 equipes que participam somente e a gente não tem nem a Série B ainda, tá? O que vai acontecer na temporada que vem? A gente vai ter a Série B. Então, é um Olha aí. país que ainda está em crescimento. Você está falando do futebol masculino, né? Mas esse ano a gente teve aqui o futebol feminino, a Copa do Mundo do futebol feminino que aconteceu na Austrália e Nova Zelândia, e acho que mudou bastante o panorama, né? Eu vejo muitas meninas jogando futebol por aqui também, e o esporte, do lado feminino cresceu muito com a Copa do Mundo, né? Correto, Thiago. Essa Copa que teve aqui foi fantástica, né? Bateu recordes e recordes de público, tudo. E o melhor ainda, né? Que as Matildas elas foram bem na Copa do Mundo, né? Então isso ajudou bastante, né? Tivemos, como posso dizer, tivemos bastante procura depois da Copa do Mundo, né? Para atletas femininos querendo jogar, querendo, inclusive, o clube que eu trabalho aqui na Gold Coast é o clube que maior tem número de atletas femininos. A gente tem 18 equipes femininas, tá? Olha aí. O futebol feminino já era grande aqui, já era bem desenvolvido, tá? Assim como é o futebol feminino nos Estados Unidos. Se você for comparar o masculino e o feminino nos Estados Unidos, o feminino é muito mais desenvolvido, né? Aí a gente vai ter que pegar um pouco da história, né, para ver o porquê de tudo isso, né?
O futebol feminino profissional tem o quê? 50, 40 anos de vida, né? O masculino tem 100 anos, né? Se eu não me engano. Pode ter, né? Muita coisa antes disso, tal. Mas se você for ver, esse gap do masculino para países sul-americanos e europeus é muito grande, porque os sul-americanos e europeus jogam futebol há muitos e muitos anos e se profissionalizaram há muitos e muitos anos. O feminino, o gap é menor. Por isso que países como Austrália, Estados Unidos, Canadá, enfim, são muito bons no feminino, porque o gap não é tão grande, né? Mas o feminino na Austrália é fantástico, cara. É super. Existem programas só para o feminino, tá? Para o desenvolvimento desses atletas. Existe inclusive um programa aqui em Queensland, que é o QAS, que é como se fosse uma academia de alta performance para as melhores atletas femininas desde o sub-15, preparando esses atletas para virar profissional e jogar para a seleção. Tá? Então é fantástico. Inclusive, minha filha participou desse programa durante um ano, eu consegui entender um pouco como funciona. E no masculino a gente não tem isso. No masculino, os clubes que tomam conta dos atletas, entendeu? Então, esse programa específico para o feminino achei fantástico. Achei uma coisa bem, bem interessante mesmo, assim. E, cara, e foi o que você falou, com a Copa do Mundo, com tudo isso que aconteceu, a tendência é crescer. Mas, para crescer, precisa de investimento, né? E aí que mora o perigo na Austrália, porque as empresas, o governo, tudo, né, ainda estão receosos em termos de investir no futebol. Por quê? Porque tem o rugby e tem o cricket. Se eu investir muito no futebol, o que vai acontecer com o rugby e o cricket? Que atualmente o número de participantes já está caindo, né? Então é perigoso, assim, é um assunto bem Eles acabaram perigoso, de ser digamos campeão assim. mundial no cricket, né? Então, talvez vai colocar um peso um pouco maior aí no investimento do governo, das empresas, né? Nesses outros esportes. E tanto o cricket quanto o rugby são paixões nacionais aqui na Austrália, né? Já são esportes Correto, estabelecidos. correto, entendeu? Mas aí, agora com a mídia social, com o desenvolvimento, né, da ciência esportiva, tecnologia, enfim, tudo isso, o que aconteceu? O pessoal começou a entender que o rugby é um esporte perigoso, né? Você pode ter sequelas, grandes sequelas para o resto da vida, né? Porque tem muito contato físico, né? Então, já tem assuntos, teve programas de televisão, tem filmes, tem documentários, tudo sobre isso. Aí o que o pai vai pensar? Pô, meu filho, a não ser que ele seja aqueles gigantes, né? Eu vou pôr ele no futebol. Eu não quero que ele tenha problema, né, de head injury, né? Então o futebol está crescendo, crescendo, crescendo. O cricket é mais um summer sport que eles falam na Austrália, né? É um esporte que é praticado no verão. Então são momentos diferentes. Eles praticam cricket no verão. Na temporada, durante o ano, eles vão para o futebol. E então o futebol não para de crescer, né, nessa área de participantes. É interessante, são estudos interessantes, né, que devem ser feitos. Bom, Fernando, estou vendo que você já tem muita experiência aqui na Austrália, sabe tudo, está há mais de 20 anos, sabe de futebol, nem eu sabia dessas características aí do futebol na Austrália. Mas o que eu queria mesmo saber de você é o seguinte: o que é o Australian Lifestyle? O Australian Lifestyle. Aqui, cara, como que eles dizem que o australiano é mais laid back, né? Que eles falam. E o lifestyle. Isso é uma coisa, cara, que eu aprendi, tá? Com muitos anos de experiência aqui. Eles não te julgam pelo que você está vestido,
pela sua aparência, eles não te julgam por nada, tá? Eles prezam muito a família no sentido de, se você está numa empresa, se você está onde quer que seja, e sua filha tem uma apresentação na escola, o seu chefe vai falar para você, vai assistir a sua filha, entendeu? Ah, sua filha vai competir natação numa quarta-feira, meio-dia. Vai assistir a sua filha competir natação, entendeu? E isso eu acho muito bacana. Logicamente, se você quer, né, ganhar 500 mil, 600 mil dólares por ano, você não vai ter folga. Mas se você quiser ter um lifestyle que você pode ter um carro, ter uma casa, viajar, curtir a família, aqui é um país fantástico para isso, tá? Então, é isso que eu vejo o Australian Lifestyle, né? Aquele churrasquinho com os amigos na praia. Cara, você vai na praia, tem churrasqueira elétrica. Hoje em dia, você passeia ali, aqui na Gold Coast, em Burleigh Head, no canto norte de Burleigh Head, tem churrasqueira elétrica e agora tem aquelas bicazinhas de água quente para você fazer um noodle de 2 minutos ali, aquele instant noodle. Você põe água quente, quer tomar um chá. Se você é do sul, quer tomar um chimarrão, você tem água quente agora, que sai ali da torneirinha. Você fala, pô, isso é fantástico, né? O banheirinho limpo, com papel higiênico, se você precisar, tá tudo limpinho, né? Isso é o Australian Lifestyle, né? Eu acho que a gente tem que mudar o logo, falar com o Araque que a gente vai precisar mudar o logo do podcast. O logo tem que ser a churrasqueira elétrica. Cara, eu acho que a churrasqueira elétrica, ela resume bastante o Australian Lifestyle, para te falar a verdade, porque é isso, né? É a verdade, né? É o bem público. E acho que é uma das características aqui da Austrália, com certeza, essa coisa de você viver a sua vida privada e, ao mesmo tempo, ter aquele balanço, né? Aquele equilíbrio com a vida pública, onde todo mundo compartilha as experiências. É muito legal. Obrigado pela conversa, Fernas. Valeu, Vini. E a gente se vê numa próxima aqui no Australian Lifestyle, sempre desfrutando, né, desse equilíbrio entre o pessoal e o coletivo, né, entre aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente gosta de fazer. E com isso a gente vai avançando ano a ano. A gente se vê numa próxima, hein? Valeu! Valeu, Fernando. Um abraço. Tchau, obrigado. Estou à disposição aí, se precisarem. Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!